Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Podeis tomar seu assento. Deus abençoe. Muito obrigado pelas orações. Eu creio que os irmãos têm orado pela minha vida, pela minha família. E a bondade de Deus, irmãos, é que nos sustenta, é ela quem nos faz avançar em meio às lutas, às dificuldades. Se não for o Senhor, ora diga Israel. Se não for o Senhor, ora diga Israel. Eu queria convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 24. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 36 a seguir. Glória a Jesus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem um filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Verso 36, que é aquele que o Espírito Santo me conduziu a tratar como tema, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pai, nós te louvamos, Deus, nesta manhã e te agradecemos pela tua palavra, ora lida. Deus, eu quero colocar a minha vida diante de ti, que o teu Santo Espírito possa usar, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração para nos edificar como igreja, como corpo. Porque nós bem sabemos, ó Deus, que os dias são maus. Nós sabemos que os dias se aproximam e que nós ouviremos o ressoar da última trombeta. E o Senhor tomará a sua igreja, meu Deus, aqueles que estão, ó Deus, firmados na tua palavra. E nós habitaremos contigo na glória eternamente. Portanto, em nome de Jesus, descortina, Senhor, o véu e nos dá, Senhor, a interpretação, ó Deus, daquilo que o Senhor quer falar conosco, que sejamos edificados nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém. Meus amados irmãos, nós tivemos e enterramos, nós não, louvado seja Deus por isso, porque não fazemos mais parte. Nós não somos mais deste mundo, nós somos peregrinos desse mundo. Mas o mundo de uma forma geral, e em especial o Brasil, e mais em especial ainda a minha Bahia, encerrou nessa semana uma das festas mais profanas, mais devastadoras para a humanidade, para o ser humano. Aquela que destrói, talvez não a carne de imediato, e olha que muitos perdem a sua vida nesses dias de evento, mas que vai destruindo, ano após ano, a alma, o espírito, o que há de melhor no homem, que é aquilo que um dia, Diácono irmão Cássio, retornará para Deus. E eu posso falar isso, irmãos, de cadeira cativa. Eu posso falar isso com propriedade, porque lá estive. Até os 29 anos da minha vida eu estava lá. E esse ano, pastor Rogério Barreto, eu tive a curiosidade de abrir uma tela ao vivo de um dos circuitos do Carnaval da Bahia. E no intervalo entre a passagem de um trio elétrico e outro, pessoas, irmã Gilane, transitando por aquelas ruas, como eu fazia.
Pessoas totalmente ocas, secas, sem vida. E como o apóstolo Paulo nos diz que no dia que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, como que escamas caíram dos seus olhos, nós temos essa experiência conosco. E eu vi aquelas pessoas, irmãos, indo de um lado para um outro, de um lado para um outro, como quem estão zumbizadas, pessoas sem expressão, sem vida, sem alegria, buscando cumprir na carne um desejo de recomposição, de talvez uma satisfação, em busca de um desejo que ele não sabe que jamais encontrará naquele ambiente. E eu vi aquilo, irmãos, eu confesso, eu estava no office, vieram lágrimas aos meus olhos, porque eu passei por lá. Eu disse, Deus, mas por que essas pessoas não vêm ao encontro do Senhor? A fonte da água da vida que jorra do seu ventre inunda o ser. Oportunidade, meu filho. Oportunidades. Muitos deles já tiveram oportunidades e recusaram. Muitos deles já foram convidados para de repente assentar-se no banco como eu e você sentamos todas as semanas. Como eu, no dia 29 de abril do ano 2000, me sentei diante de um pregador e ouvi ele relatar fatos da minha vida de alguém que não me conhecia. E que pelo poder da palavra fui transformado, liberto, curado para a glória de Deus. E você foi alvo dessa bondade. Todos nós que aqui estamos somos alvo dessa bondade de Deus. Mas nesse mesmo evento, irmãos, algo chamou a atenção do Brasil. As mídias, as redes sociais entraram em polvorosa. Foi um verdadeiro estrondo no Brasil, as pessoas se perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. Aconteceu que uma serva de Deus, e eu não vou entrar aqui no mérito da questão, serve ou não serve, serve ou não serve, não. Homens de Deus se manifestaram acerca desse assunto. Eu vi o pastor Albertino Pereira Júnior, que trovejou conosco aqui no Janeiro Profético, falando sobre esse assunto. E uma moça, uma senhora, dentro do antro de Satanás, em cadeia nacional, para que todos pudessem ouvir, para que todos que estavam presentes naquela festa profana, mundana, satânica, ouvissem dizer, Jesus está voltando. O arrebatamento é uma realidade. Assustou muitos irmãos. Grandes influencers foram à mídia social falar, olha, eu estava lá, presenciei aquele momento e meu coração começou a tremer, eu fiquei com medo, eu confesso que fiquei apavorado. Sabe o que a Bíblia diz, meus queridos irmãos? Se o meu povo calar, as pedras clamarão. Jesus foi anunciado na minha terra. Jesus foi anunciado dizendo que Ele está voltando. O apocalipse é real. O arrebatamento da igreja é iminente. E eu louvo a Deus, porque o tempo é chegado. E eu fui, Deus, mas ok, nós sabemos disso. E Deus falou comigo nesse versículo, irmãos, capítulo 24 de Mateus 36. E Deus falando comigo disse, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. E eu me lembrei do pastor Júnior Trovão dizendo, a única ressalva que eu faço na palavra da Sara, da Baby, é que ela cravou período, tempo. E isso a Bíblia não deixou para ninguém fazê-lo. Ela disse que entre 5 e 10 anos haveria o arrebatamento da igreja. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia, pode ser hoje, aleluia, pode ser hoje, no momento que nós estivemos aqui pregando, irmãos, ainda hoje o Senhor, poderemos ouvir a voz, o ressoar da última trombeta, e sermos levados à glória com o Senhor, para morar na eternidade.
porque está escrito. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E eu pensando nessa palavra, eu lembrei, pastor Rogério, que a Bíblia, em especial o Novo Testamento, a Bíblia como um todo é bem verdade, mas Jesus usou muita simbologia. São muitos símbolos que Jesus pregando ao povo, Jesus instruindo aos seus seguidores, aos seus discípulos, ele usou de muitos símbolos. E se nós pensarmos nisso, o símbolo nada mais é do que uma representação real, concreta. Uma representação real, natural, concreta, que remete, que nos leva a algo abstrato ou sobrenatural. Isso é um símbolo. Quando eu e você vemos uma cruz, de imediato nós lembramos de quê? Do Calvário. Nós lembramos que Jesus pagou o preço na cruz. Nós percebemos que os orientais, aqueles que não gostam da igreja cristã, nos taxam, nos rotulam, nos alcunham de os homens, o povo da cruz. Quando eles mandam alguma comitiva para um país daqueles que são perseguidos, eles dizem: o povo da cruz tem que sumir da terra. Portanto, tudo que nós lembramos, relacionamos à cruz, algo real que eu posso pegá-la, me remete a algo, me faz lembrar de algo. Quando eu lembro da Arca da Aliança, feita lá com madeira de acácio, 2 anjos de ouro virados um para o outro sobre a tampa do propiciatório. E dentro dela nós temos 3 itens que representam, já prefigurando a presença e a imagem de Cristo. Lá dentro nós temos a vara de Arão que florescera, representando Jesus Cristo, a videira verdadeira de João capítulo 15, versículo 1. Lá dentro nós temos um pote de ouro com um maná que caiu do deserto. E ele representa o que está escrito lá em João 14, dizendo que eu sou o pão da vida, Jesus Cristo representado ali. Ele tem também as tábuas dos 10 mandamentos, onde Jesus é apresentado diante de nós em João capítulo 1, como o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, essas figuras, esses símbolos nos remetem a algo espiritual, a algo que nos faz pensar. E o texto que nós lemos fala exatamente deste simbolismo, utilizado por Jesus. O simbolismo, pastor Fabrício, tão densamente qualificável do casamento judaico. E é sobre isso que eu gostaria, nesse tempo que temos, de discorrer rapidamente com os irmãos. Quero aproveitar e mandar uma saudação para os nossos irmãos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Você que ouvirá essa mensagem posteriormente, que Deus te abençoe e fale contigo. A riqueza da simbologia do casamento judaico. Jesus, ele vem diante dos seus discípulos ensinando, ele está ali no sermão profético. Um sermão extremamente duro, instrutivo, orientador, que traz revelações para os nossos dias que temos vivido. E Jesus, nesse versículo 36, ele faz essa afirmação: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. E no casamento judaico existem algumas fases que são cumpridas necessariamente para que ocorra. E a primeira fase que nós podemos destacar do casamento judaico é o conhecimento. É a aproximação, é a escolha, feita via de regra pelos pais, pelo pai do noivo. Lembremos-nos nós que aquele é um tempo extremamente patriarcal. A figura do pai determinava todas as coisas, direcionava. Então, a primeira fase é a fase do conhecimento, da escolha. Mas enquanto eu vou falando dessas fases do casamento judaico, irmãos, eu queria que você fosse, com a sua mente esclarecida que você tem na palavra de Deus, fosse relacionando com as verdades do Evangelho. Por exemplo, a escolha era feita pelo pai. Jesus diz, o noivo diz, em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Você percebe a relação estabelecida
entre o casamento judaico, que era um rito real, concreto, onde uma jovem era desposada por um outro jovem, com o mundo espiritual com o qual Jesus está nos ensinando. Então, com a sua mente esclarecida, eu vou dizer, vai relacionando os fatos, para que nós cheguemos à conclusão daquilo que eu creio que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração nessa manhã. Então, todo aquele que o Pai me dá, é o Pai quem escolhe. Deixa eu lhe dizer, você foi escolhido de Deus, aleluia. Você foi entregue ao Senhor. E tem uma notícia muito boa para você, irmão. Jesus disse que todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma, irmão Edson, eu lançarei fora. Você é o melhor da criação de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Eu e você. Você lembra de Rebeca? Gênesis 24 vai dizer que Abraão está ficando velho. Está chegando à sua idade, já um tempo em que ele haveria de, possivelmente já preocupado com o que aconteceria com ele. A Bíblia diz que em Gênesis 24, Abraão chama o seu servo Eliezer. Até então ele não tem nora, ele tem um filho, Isaac. Mas ele não quer, e a preocupação maior de Abraão é que o seu filho, encantado pela beleza das mulheres cananeias onde ele vivia, de repente não cumprisse o voto que ele houvera feito e que Deus houvera prometido pela aliança abraâmica, de que a posteridade de Abraão seria bem-aventurada na terra. Preocupação de um pai que tem intimidade com Deus. E deixa eu chamar aqui para nós pais, como é que tem sido a nossa preocupação com a vida espiritual dos nossos filhos? Qual é que tem sido a nossa real doação em instrução, renúncia, oração, jejuns por aqueles que o Senhor nos confiou? Abraão me ensina que, a despeito de ser o homem pai da fé, o homem de quem Deus se agrada, meu querido irmão Jairo, ele não pode negligenciar, porque existe alguém que quer tirar o seu filho do caminho, que quer tomar a promessa que fora feita para ele. Anos depois nós vamos ver a história de Sansão, igualmente ungido, separado, nazireu de Deus. Seu pai Manoá instruiu, orientou, fez tudo o que era preciso para que ele se firmasse e não desistisse. Mas a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida roubou de Sansão aquilo que ele tinha de mais precioso. Abraão está preocupado. Isaac é um menino de Deus. Ele já demonstrou isso lá no monte Moriá, quando ele foi ser sacrificado, e ele não se recusou a pagar o preço do sacrifício. Antes ele disse: ok, pai, estou contigo. Como diz a pastora Sueli, together, junto, forever. Together forever, não é assim que fala? Vamos junto, meu pai, o senhor está, eu sei que o senhor pode fazer. E ele se entregou, irmãos, como holocausto vivo diante do Senhor no Monte Moriá. Então, Isaac não é qualquer um menino, mas mesmo assim a mente de Abraão está pensando: eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar, eu tenho que ter cuidado com ele. Ele chama Eliezer: olha, tu vai lá na terra dos meus pais, volta lá, encontra uma mulher que seja a esposa do meu filho. Nós conhecemos a história, eu vou adiantar, nós não temos muito tempo. Mas ele vai, irmãos, ele se apresenta, ele faz voto, ele coloca os camelos e ele bebe, e tudo acontece conforme ele colocou diante de Deus. Mas existe uma situação muito peculiar, no momento em que Eliezer vai encontrar com Rebeca. Ele faz toda aquela apresentação, conta do seu Senhor. Olha, ele é muito próspero na terra de Gerar. Você vai lá e você vai ser uma mulher abençoada, todas as riquezas, enfim, conta toda a história. Encanta o seu irmão Labão, encanta os seus pais. Mas existe um detalhe, e eu pediria que, se você puder projetar, por favor, Mariana, Gênesis 24, 58. Quando ele se apresenta diante de Rebeca, ele propõe todas as coisas, mas a decisão de aceitar, perceba isso, a decisão de aceitar, ir ou não, adiante do noivo, é da noiva. Eu não sei se você está entendendo, mas a decisão de continuar caminhando do lado do Senhor Jesus, o nosso noivo, é minha e sua, e todos os dias nós vamos ser convidados a sair da presença dEle. Portanto,
continue firme. A decisão de aceitar, continuar seguindo, é minha e sua, é da noiva. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Você vai mesmo, Rebeca? Irei. Igreja do Senhor, Jesus está voltando. O arrebatamento é real. O Apocalipse está se cumprindo. Vais tu encontrar com o Senhor teu Deus nas nuvens? Irei, aleluia. Eu irei, nós iremos. O noivo escolhe. O noivo escolhe. Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que, e vos designeis, para que vades e deis fruto, e os vossos frutos permaneçam para sempre. O noivo escolhe, mas a aceitação é da noiva. O noivo escolhe, mas a aceitação é da noiva. Eu não sei quantos entraram aqui nesta manhã que de repente não tiveram ainda esse real encontro com o Senhor Jesus. Eu não sei. Mas se você aguçar os seus ouvidos, se você abrir as portas do seu coração e deixar o Senhor falar contigo, ao final deste culto será feito um apelo. E você terá a oportunidade de ver a mudança que um dia ocorreu na minha vida e na vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes acontecer realmente. Não algo abstrato, não algo figurativo, não, real, palpável, transformador, renovador, feito para mudar a sua vida. Portanto, aguça os teus ouvidos, abra o seu coração e deixe Deus falar contigo. A noiva decide. E acerca disso foi o apóstolo Pedro que disse: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem dos santos mandamentos que lhe fora dado. Ora, irmãos, nós vivemos hoje, dia 18 de fevereiro de 2024, um verdadeiro êxodo, uma verdadeira diáspora de crentes que um dia estiveram, quem sabe, aqui, que um dia talvez estiveram aí, cheios do poder do Espírito Santo, mas que por conta dos convites, dos pratos e manjares do mundo, foram se afastando do altar, se afastando do altar, se afastando do altar e se perderam. E eu acho interessante quando se fala de altar, porque quando Absalão é perseguido, Absalão, ele armou um verdadeiro golpe de estado contra seu pai Davi. Ele foi aquele que matou, que na verdade matou o irmão que houvera feito sedição com a sua própria irmã. E Absalão agora ele está fugitivo, de repente ele volta, tenta dar um golpe de estado. Depois que ele tem a oportunidade de perceber que já não tinha mais o que fazer, a Bíblia diz que ele entra no templo e se agarra ao altar. Ele sabe que no altar ninguém pode tocar nele. Ele sabe que o altar é um lugar de segurança. Ele sabe que o altar é um lugar onde ninguém vai poder feri-lo de morte. E esse é o desafio da igreja hoje, irmãos, é não nos deixarmos afastar do altar. Nós temos que ter a bênção da permanência. A despeito de todas as lutas que ocorram, de todos os desafios que venham, de todas as provações, de todos os chamamentos que o mundo pode nos dar, nós temos que ter essa convicção de que o altar é o melhor lugar para se estar. É estar na presença do Deus que te chamou, é estar na presença do Deus que te salvou, que vai te fazer aguardar esse tão esperado dia do arrebatamento da vida do Senhor. Jesus está voltando. Mas a primeira fase feita, cumprida a primeira fase, a escolha, o conhecimento, a aproximação, tem uma segunda fase, que é a fase da celebração de um contrato. A celebração de um contrato. Perceba isso aqui, irmãos, preste atenção bastante nisso aqui. No ritual judaico, do casamento judaico, o pai escolhe a noiva para o seu filho. Via de regra, eles têm abaixo de 18 anos. O máximo que um jovem homem em Israel, ainda hoje funciona assim,
que ele casa com os 18 anos, passou de 18, ele já está titio, digamos assim. Nem pode, ele na verdade ele tem que ser, já ter alguém pretendente, alguma pretendente para ele. As jovens moças não, elas podem variar entre 13 e 18, 15, via de regra até 15 anos elas já estão casando. Então é feita a escolha, o pai escolhe a pretendente para o seu filho, apresenta aos pais da noiva a proposta, e um determinado dia, o pai pega o seu filho, eles vão à casa da noiva, da pretendente, vamos chamar assim. Ela não é noiva até então, ela é apenas a pretendida. E ele vai com seu filho, e obrigatoriamente o seu filho tem que levar consigo um contrato, escrito de caneta e papel mesmo, vamos chamar de tinta e papiro. Ele levava um contrato em sua mão, ele levava uma jarra com vinho, e ele levava um saquetel de moedas, para pagar o dote. Esses eram os 3 itens indispensáveis que ele tinha que se apresentar diante do pai da pretendida. O ritual nos conta que ao chegar na casa, perceba, o noivo bate na porta. Eu vou dizer de novo, talvez você não pegou, como diz o pastor Rogério. O noivo bate na porta. O pai olha pela fresta da porta, pastor Fabrício, vê que é o pretendido, o pretendente, vira para a filha, a pretendida, e diz: é o rapaz, posso abrir a porta? Ela tem que dizer com a sua voz: pode abrir a porta, porque é a confirmação de que está tudo encaminhado para que um noivado se estabeleça a partir dali. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A porta do coração aberta, ele entra e participa agora, começa o ritual do noivado. Aí é um processo. Ele chega para a moça, pastora Suênia, se apresenta diante dela, faz o pedido de noivado. O valor em dinheiro que ele leva, ele entrega para a mãe da noiva, que é para que ela possa suprir a ausência daquela mão de obra. Lembremos nós, irmãos, que nós estamos falando do século, início do milênio, do nosso milênio. Nós estamos falando do primeiro século da igreja, lá antes de Jesus, antes de Cristo ainda. Então toda a mão de obra que era retirada de uma família, isso traria peso sobre aquela família. Então o dote servia, irmão Edson, para que suprisse essa vacância que haveria com a saída daquela jovem. Então ele vai diante dela, apresenta a ela a proposta, pergunta se ela quer casar com ele, se ela quer noivar com ele. Ela diz: eu aceito. Na presença das testemunhas, eles assinam aquele contrato, onde está regindo todas as obrigações. E um detalhe aqui importante, uma notinha de rodapé para nós nos lembrarmos. Este contrato, irmãos, era a prevenção da noiva. Era um contrato unilateral, somente a noiva tinha benefícios nesse contrato. Porque a partir do momento que o noivo se dispunha a ir à casa da noiva, toda a responsabilidade que ele assumisse diante da noiva não era irrevogável. O cuidado do contrato era para preservar a integridade da noiva. Não sei se vocês sabem, nós temos o Novo Testamento escrito como nosso contrato de vida com o Senhor Jesus. Está tudo escrito aqui. Você tem um contrato assinado com o Senhor, a nova e eterna aliança em Cristo Jesus, o meu Senhor e o teu Senhor. O nosso contrato foi assinado no Calvário, com sangue. Não foi comprado com prata, nem ouro, nem bens perecíveis algum, mas com o sangue redentor do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos comprados com sangue. Jesus pagou o dote com preço de sangue. Mas não acaba aí. Ele assina um contrato, ela assina um contrato, os pais assinam um contrato, e mais aquele que seria o chefe da sinagoga, que haveria de celebrar as núpcias daqui a um ano e meio, 2 anos talvez. Era o tempo que decorria
para que se cumprisse efetivamente o casamento. Depois que ele assinava o contrato, pagava o dote, ele pegava a jarra de vinho, servia a sua taça e servia a taça da noiva, entregava para ela, e quando ela tomava, estava selado o compromisso entre ambos. Mateus capítulo 26, 27, 28, e tomando o cálice e dando graças, aleluia. Deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Todos os meses nós celebramos esse contrato e renovamos a nossa esperança em Cristo Jesus. Está selado, está comprado, está confirmado. Aleluia, aleluia. Feito isso, irmã Elaine, tomaram a taça de vinho. O noivo necessariamente tinha que se ausentar da presença da noiva. O noivo tem que se ausentar da presença da noiva, pastor Fabrício. Ele vira para ela diante de todas as testemunhas que estão na sala e diz: eu vou preparar um lugar e voltarei para te buscar. Aleluia! Foi isso que o Senhor Jesus fez. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu não teria dito. Mas eu vou preparar o lugar e voltarei para que onde eu estiver, aleluia, onde eu estiver, onde eu estiver, estejais vós também. Onde eu estiver, estejais vós também. Você tem uma esperança. Nós temos uma esperança viva. Ele foi preparar lugar. Ele foi nos preparar o lugar. Ele volta para os seus amigos, irmã Letícia. Acabou a cerimônia do noivado, pastor, ele vai para casa. Ele chega no bairro dele. Quando ele chega, a primeira coisa que acontece, irmão Dal, que os amigos deles vêm a ele e dizem: olha, como é que foi lá? Tudo certo. Mas e aí? Aleluia. Quando é que ela vai vir? Aleluia. Existia uma cultura no casamento judaico que enquanto o pai, como progenitor, como responsável, como alguém que tem uma experiência muito maior, que já passou pelo processo do casamento, apenas o pai poderia dizer: ok, pode buscar sua noiva. Aleluia. Somente o pai podia olhar para o presbítero Lúcio e dizer: olha, a casa está feita, a recâmara está pronta, ficou tudo do jeito que eu imaginava que tinha que ser. Você realmente caprichou, meu filho. Mas deixa eu lhe dizer, isso não era feito pelo pai, era trabalho da mão do noivo. Ele tinha que se esforçar. É por isso que Jesus disse: eu vou vos preparar lugar, para que quando eu voltar eu tenha e os leve comigo para a eternidade. É o noivo que prepara, é a mão dele que trabalha, é a mão dele que vai colocar os esteios, vai levantar as paredes, vai preparar a cama, vai preparar a mesa. Mas só o pai diz: está na hora, pode buscar sua noiva. É por isso que quando Jesus diz essa passagem,
É por isso que quando Jesus ensina-nos essa passagem, ele está dizendo, quando os amigos dele perguntavam, pastora Suênia, ei, quando é que a noiva vem? A resposta todos vocês sabem, eu não preciso dizer. O dia e a hora eu não sei. Só o meu Pai é quem sabe. É só o meu Pai é quem sabe. Você percebe, irmãos? Você percebe, meu querido irmão, como é forte essa relação intrínseca entre um rito real e as questões espirituais que nos cercam. Somente o meu Pai é quem sabe o dia e a hora. Eu preciso correr, mas vou acabar. Passada a primeira fase, a escolha e o conhecimento, superada. Passada a segunda fase, o momento do noivado, o fechamento de um contrato realmente existente. Vem a terceira fase. E a terceira fase fala da preparação da noiva. A preparação da noiva. E você, com a mente esclarecida que tem, percebe que esse é o momento que nós estamos passando. Nós estamos nos preparando como noiva. Nós estamos nos preparando para aquele grande encontro em que o Senhor voltará. Mas existem algumas particularidades muito importantes descritas lá em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, que fala sobre o cuidado que devemos ter, aleluia, com a nossa vida, com o azeite que mantemos em nossas lâmpadas, mas não somente esse azeite que mantemos nas nossas lâmpadas, como também o suprimento extra de azeite, aquela sobressalência de azeite, porque deixa eu lhe dizer, era muito comum no casamento judaico nesse período, o noivo vinha à noite, era meia-noite quando se ouvia o bramido pelas ruas, pessoas caminhando, porque os amigos vinham seguindo o noivo, e um dos amigos ia na frente dizendo, eis aí vem o noivo, e tocava o chofar, e o chofar era acionado. Aleluia! E a Bíblia é muito clara, meu irmão, quando ela diz que algumas das virgens foram inércias, insensatas, imprudentes. Elas não guardaram suprimento de azeite. Talvez as lamparinas delas estivessem até azeite, como estamos alguns de nós aqui, talvez. Venho para a igreja, participo de campanhas, até jejum de vez em quando. Isso é azeite, é lamparina cheia de azeite, sim. Mas nós estamos vivendo o fevereiro do Espírito Santo. E esse óleo que preenche o nosso reservatório extra é o próprio Espírito. E deixa eu perguntar francamente para mim e para você, olhando nos nossos olhos, como é que está esse relacionamento com o Espírito Santo? Ele tem encontrado no meu e no seu coração acesso, liberdade, envolvimento? Porque isso é o que fará a diferença no momento em que o noivo vier buscar a sua noiva. As 10 tinham suprimento de azeite na lamparina, pastor Jack. Todavia, a Bíblia diz que tardando o noivo, o meu Jesus não tarda nem falha. Ele vem no horário certo, no momento certo, mas ninguém sabe a hora. Portanto, o que cabe a mim e a você fazermos é vigilar, é vigilância, é atenção, é azeite, suprimento de azeite sempre. Porque quando Jesus chega, o noivo chega, as nécias percebem que elas não têm azeite suficiente, as suas lamparinas estão apagando. E o que é que elas fazem? Elas tentam recorrer as 5 prudentes. Olha, cede conosco, divide um pouco do seu azeite. Mas o prudente é prudente sempre, irmãos. O prudente sempre vai ser prudente. Ela diz, olha, não é interessante que eu faça isso, porque pode faltar a você e também a mim. Eu me precavi, eu me preparei, eu estive pronta. A minha oração é que esse alerta fique para nós, irmãos. Esse suprimento extra de azeite não pode faltar. Porque por mais que você esteja no seu modo de pensar, talvez na sua autoanálise, numa avaliação sincera,
Eu concordo, eu até acredito que você faz sinceramente diante de Deus. Eu estou bem, eu não estou. Mas faça sempre essa pergunta: eu tenho suprimento extra para quando o noivo vier e as densas névoas tomarem conta, eu possa encontrar com o meu noivo. Sabe por quê, irmãos? Porque lá, hoje nós pisamos em pavimentos perfeitos. O pavimento que a gente pisa, pastor Fabrício, a gente anda aqui, não tem risco de tropeçar, de ver o pé torcer, não. É um pavimento liso. Mas as ruas apinhadas da época, elas não tinham esse pavimento tão perfeito. Era muito escuro, muita gente andando, e se você não tivesse a sua lamparina para que você guiasse o seu caminho, você não chegaria. Salmo 119, versículo 115: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada. Eu estou caminhando para o final. Encerro em 5 minutos, pastor Fabrício. Poderíamos falar muito mais sobre a questão da noiva, a preparação, mas nós já estamos passando por esse processo. Mas eu preciso encerrar falando sobre a quarta fase. A quarta fase, irmãos. Depois que o pai libera o filho, lembra que só o pai sabe a hora e o dia e a hora. Quando o pai diz: ok, você está apto, vai buscar a sua noiva. Estabelece-se um cortejo, irmã Ana Júlia. A coisa mais linda. Já era bonito em ver, irmãos, os judeus esmerando-se com suas roupas talares, com as suas roupas bonitas. Eles colocavam tipo uma tenda por cima do noivo, para que ele pudesse ir tranquilamente, como que fosse uma reverência, alguém extremamente, a pessoa mais importante de toda essa multidão, é esse que está sob a tenda. E eles iam pelas ruas estreitas e apinhadas das cidades, e eles iam anunciando: eis aí vem o noivo, eis aí vem o noivo, eis aí vem o noivo. E a noiva saía da sua casa com a sua lamparina para encontrar-se com o seu noivo. Eu encerro citando 1 Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois eu e você, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com meu Senhor. Aleluia! Eu não sei se essa expectativa e essa esperança te alegra ou te assusta, mas se você está assustado com a possibilidade de repente acontecer um fato fenomenológico desse, e você não está entre os escolhidos, eu quero lhe dizer: hoje pela manhã Deus marcou um encontro com você para mudar a sua história, e você ter a convicção da salvação por meio da fé em Cristo Jesus, o meu Senhor, o nosso Senhor. Portanto, em nome de Jesus, se você pode, com a permissão do pastor, fique de pé. Se você pode, aplauda o Senhor, porque você é alvo da bondade de Deus. Mas esse aplauso é para mim, esse é para Jesus. Eu quero que você aplauda com muita alegria, porque é o Senhor que é dono de todas as coisas. Jesus Cristo, a esperança da glória. Gálatas capítulo 2, versículo 9, se não me falha a memória: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão gloriosa salvação, que foi estabelecida lá no Calvário, mas que se cumpre dia após dia, até o dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que nossa vida seja transformada, seja impactada pelo poder da palavra, não porque foi o Cláudio que falou, não,
mas é a palavra do Senhor para mim e para a tua vida. A palavra está perto do teu coração, perto de ti, no teu coração e na tua boca. E que se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você verá a transformação. Pastor Fabrício, agradeço a oportunidade. Pastor Rogério.